Salve nação rubro-negra, meu nome é Jander Pires do canal Mais Um Rubro-Negro. Eu venho comentar aqui sobre o jogo de ontem, Flamengo e Al Hilal, e sobre as análises e críticas dos especialistas, outros youtubers, outros torcedores, sobre essa derrota. Bom, primeiramente, de fato, isso é fato, não é o Jander que vai dizer aqui. A derrota foi um mico na nossa história, entendeu? Foi uma daqueles vexames na nossa história no futebol, né? O Flamengo, de fato, é muito mais time, é muito mais elenco do que o time saudita, no caso o Al Hilal. Porém, eu venho fazer observações. Até então, o trabalho do Vitor Pereira é um trabalho inicial com menos de um mês, né, praticamente. Acho que um pouco mais de um mês de trabalho, e o time está naquela marcha lenta ainda, naquela marcha engessada, mal fisicamente, não plenamente bem na parte física, o que acaba refletindo na parte tática e técnica. Assim, do que a gente espera, tem visto muito pouco no trabalho de Vitor Pereira. O Flamengo tem condições, tem estrutura, tem jogadores para fazer muito mais e, de fato, está devendo. Mas, na partida de ontem, o que aconteceu tem pontos assim cruciais, né? A torcida, a imprensa está cobrando uma supremacia do Flamengo. O Flamengo era para ter feito aberto 2, 3 gols, né, em cima do Al Hilal, sendo que o Al Hilal tem jogadores experientes, jogadores rodados no mundo, jogadores bem-sucedidos nos seus ex-clubes, tem investimento, tem dinheiro, né? Não tem um trabalho coletivo à altura do que o Flamengo, né, vem apresentando aí nos últimos anos. Mas tem jogadores experientes, né? Digamos assim que seja um bom panhado de jogadores razoáveis, médios, vamos dizer. E com 2 minutos, o árbitro romeno pesando a mão em cima do Flamengo, dando um pênalti, né? Um pênalti que de fato foi inquestionável, né? Mas doeu pra gente, foi logo nos 2 minutos. Então o Flamengo já teve que subir uma ladeira em cima dessa partida, com um resultado adverso, com menos de 5 minutos de partida. Mesmo assim, equilibrou o jogo, respirou, empatou ali numa excelente criação ali de Mateuzinho para o Pedro, né? E o Flamengo acabou empatando, e ainda assim foi melhor o primeiro tempo todo de braçadas. Só não transformou essa superioridade em gols, porém, ao meu ver, ao decorrer do primeiro tempo, dava o sinal de que o Flamengo encaminharia uma arrumação, uma conversa no intervalo do jogo para poder manter aquela toada ali do primeiro tempo e chegar no segundo tempo amassando, tentando decidir. Mas o árbitro, que é um personagem dessa partida, que estava pesando a mão, no meu entender, o árbitro, de fato, ele tem que coibir, né, a violência, o antijogo na partida, mas ele deve prezar também pelo espetáculo, ainda mais tratando-se de um Mundial. Ele deve prezar pelo espetáculo. E desde o início ele estava à torta direito, pendurando, pesando a mão para cima dos jogadores do Flamengo, qualquer tipo de falta, qualquer tipo de contato, estava amarelando os jogadores do Flamengo, né? Se ele mantivesse o mesmo critério para os jogadores do Al Hilal, né, que, poxa, chegaram juntos ali também em vários momentos, né, na partida, eu diria que é um árbitro muito duro, muito rígido. Mas a mão pesou demais para o Flamengo. E o segundo pênalti, que é muito discutível, é interpretativo, né, ele só selou o que, para mim, decidiu o jogo. Finalzinho do primeiro tempo, o Flamengo muito superior, superior no sentido ali de estar com a bola, né, ele vai lá e assinala um pênalti questionável e ainda ele amarela e, consequentemente, expulsa um jogador ali importante do Flamengo. Ou seja, para um jogo de alto nível, um Flamengo que não está ainda na ponta dos cascos fisicamente, essa advertência, essa punição, ela acaba pesando, e pesou no segundo tempo. No segundo tempo, o Flamengo já era uma caricatura. Os jogadores ali na base do coração ali tentando se superar, né? Criticaram a substituição do Arrascaeta. O Arrascaeta é um jogador que ainda início de ano, apesar de ser o craque, ele ainda não está numa boa condição física também, né? E o técnico entendeu que poderia ali sacar ele para o time ter pernas ali para correr dobrado. Infelizmente não funcionou, a gente esteve exposto em muitos momentos. O terceiro gol do Al Hilal era um gol praticamente desenhado devido à circunstância do jogo. O Flamengo teve que sair para tentar equilibrar as ações e, consequentemente, se expor, né? Dito e feito. A gente sofreu aí o terceiro gol, que praticamente finalizou ali a situação. O que eu tenho a dizer sobre esse jogo de ontem? Poxa, faltou um planejamento melhor, né? A gente aí, por uma questão excepcional, não teve esse Mundial no final de 2022, onde o time estava um pouco mais pronto, né, fisicamente, e teve que fazer para início de ano. O Flamengo teve aí quase 60 dias de férias, né? O time saiu em final de outubro, voltou no final de dezembro, virando ali para janeiro.
Então, a gente, para o Mundial, a gente ficou aí no meio do caminho, comemos poeiras aí, em razão dessa falta de planejamento em cima do Mundial. E também tem coisas que, sinceramente, aí eu concordo com alguns youtubers, comentaristas, né? A gente realiza algumas contratações, faz algumas vendas e depois realiza algumas contratações que, assim, a gente fica sempre descobrindo um santo para cobrir outro. Por exemplo, o Michael é um jogador que joga na ponta, é um jogador no seu ápice, no melhor momento do Flamengo ele foi vendido por 10 milhões de dólares para que a gente contrate o Everton Cebolinha, que está patinando aí. A gente pagou 14 milhões de euros no Everton Cebolinha. São jogadores ali mais ou menos da mesma função. Não estou dizendo que o Michel seja do nível da história do Cebolinha, mas o Michel entregou mais pra gente do que o Cebolinha. Entendeu? Então tem umas contas que não batem. Até o jogador chegar, se adaptar. Aí o que vai acontecer? Quando o Cebolinha se adaptar, daqui a pouquinho vendem o jogador. Se ele se adaptar. No caso do João Gomes, que porra, é o pulmão ali do time ali, é o motor do time ali, né, que faz a contenção. Né? A gente entende que um jogador do nível do João Gomes, com a idade que ele tem, ele em qualquer momento poderia ser vendido. Mas que pelo menos fizesse o planejamento para o Mundial mantendo um jogador importante. Vai chegar o Gerson, que é mais caro do que o João Gomes, vai receber um salário muito maior do que o João Gomes, e até ele pegar o ritmo, ele pegar o tranco, vai demorar. Então a gente vai ter que, enfim, para quem pensa o futebol, não pensa nesses detalhes, não é possível. Não é possível. Entendeu? Então a gente acaba descobrindo um santo para cobrir outro. Então, para competições, você vai escalando. Poxa, a Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores. Depois Libertadores Mundial. É uma competição para a gente, para a nossa história, muito importante. E a gente não está planejando direito, entendeu? O time não está pronto, cara. O Vitor Pereira, para mim, foi o seguinte. É um cara que sequer ainda o trabalho dele foi consolidado. A gente não sabe se vai consolidar. E eu acho que não tem comparação com o Paulo Souza. O Paulo Souza é um cara que pegou um time pronto. O Paulo Souza pegou um time pronto. E ele desfigurou o time, botando o Everton Ribeiro de ala, Marinho de ala, improvisando um monte de jogadores. Então é uma coisa que você vê que não tinha futuro. E pior de tudo, o time não tinha resultado, não tinha desempenho, não tinha resultado, não tinha nada. O Vitor Pereira, ao menos, ele tem uma linha ali conservadora do futebol, né, no 4-4-2, enfim, 4-3-2-1, o que seja, mas o time ainda não está no nível do que a gente espera. Aí é a questão de a gente ter tolerância ou não. Sem contar que o cara tem um contrato aí com o Flamengo. Se o Flamengo demitir a esmo, vamos dizer assim, é mais um débito aí, uma dívida para o Flamengo pagar. Eu acho que o Vitor Pereira tem capacidade pelo histórico dele, pelo que até ele fez com o Corinthians no ano passado, né? Ele fez um bom trabalho com o Corinthians, mas para o Flamengo vai levar tempo. A gente tinha um Dorival que, de fato, ele teve um declínio no final do ano passado, mas ao menos ele já conhece o Flamengo, os jogadores já são fechados, casados com o Dorival, então poderia ter um melhor entendimento, um melhor rendimento para o Mundial, e não teve, vamos dizer assim, entendeu? Com o Vitor Pereira. Então, são resultados aí que a gente vai ter que aturar, obviamente, a torcida arco-íris, mas foi o que eu falei, só pode ser criticado quem está lá, entendeu? O Flamengo, a tendência é essa, se Deus quiser, todo ano bater lá entre Libertadores, Mundial, e a gente fazer um planejamento de futebol com muito mais seriedade e muito mais sobriedade. É isso que está faltando ao Flamengo. A gente vende de um lado, descobre um santo para poder cobrir o outro e dispensar um caminhão de dinheiro. E se por no custo-benefício, estamos vendendo jogadores com preço de mercado, que eles devem ser vendidos, estamos comprando jogadores mais caros, que num primeiro momento de imediato não está trazendo a resposta para o time do Flamengo. É isso que a gente tem que pensar. Sobre o jogo de ontem, o árbitro muito tendencioso, fiquei sabendo há pouco que a companhia, um grupo saudita, foi o patrocinador da competição. Eu achei o árbitro com a mão muito pesada, não tenho nenhuma materialidade para poder fazer essa acusação, mas foi tendencioso o árbitro, entendeu? Ele até aplicou a lei, mas com muito rigor, com muita ferocidade para cima do Flamengo, e pro time saudita, poxa, o Ayrton Lucas teve um momento que se machucou numa entrada dura do jogador ali. Se fosse o Flamengo chegando naquela bola, era cartão amarelo com certeza. O cara tava não tinha conversa, não tinha orientação, era cartão amarelo contra o Flamengo, pendurando o time a todo momento. E o jogo tem que ser jogado, né, gente? A gente, enquanto teve 11 contra 11, a gente foi muito melhor, depois virou um outro esporte, com 11 contra 10, tá bom? Essa é a opinião aí do canal Mais Rubro Negros. Até o próximo vídeo. Um abraço.